Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, começando então mais um vlog e eu já quero mostrar para vocês 4 livros que chegaram de aniversário ainda, que chegaram depois, não mostrei para vocês aqui ainda, e um que eu comprei. Então, o primeiro livro que eu quero mostrar para vocês, que é o 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink. Eu acho que é assim que se fala, Klink, da Companhia de Bolso. Quem me mandou esse livro foi a Patrícia Belmonte, lá do Instagram, a gente se segue lá. Ela também gosta muito de livro e ela tá sempre comentando, curtindo os posts, os stories também. E ela me escolheu esse livro, que eu cheguei a comentar com vocês, que eu gosto muito de livros que se passam no mar, né? Eu não gosto de livros de aventura, mas quando ele tem, tipo, como se fosse uma odisseia mesmo, eu gosto muito. E aqui é como se fosse uma odisseia moderna. Ele é daqueles livros pequenininhos, de tudo, né? De tamanho e de volume mesmo, mas que isso não quer dizer nada. Então, o que ele diz aqui, ó? Madrugada de 10 de junho de 1884, Porto de Luderitz, Namíbia. Após 14 dias de espera, o barco a remo de um brasileiro desconhecido recebe autorização para zarpar rumo ao litoral baiano. Amir Klink partiria em sua primeira grande viagem marítima, uma travessia absolutamente incomum, mais de 3.500 milhas, cerca de 6.500 quilômetros, a bordo de um minúsculo barco a remo. 100 Dias Entre Céu e Mar, estreia literária de Amir, é o relato dos preparativos, dos obstáculos e dos presságios que cercaram essa viagem. Uma verdadeira odisseia moderna que transporta o leitor para a superfície, ora cinzenta, ora azulada, do Atlântico Sul, tornando cúmplice das alegrias e temores do navegante solitário. Mais de 550 mil exemplares vendidos. Então, muito obrigada, Paty. Com certeza, quando eu for ler esse livro, ele vai aparecer em alguma resenha lá na frente para vocês, tá? E a Fátima, que ela, assim, amiga nossa, assim, lá do canal do Rubens, tá sempre nas lives, já tem anos já que a gente se conhece nessa daí, né? E a Fátima sempre me manda livros, muito obrigada, Fátima, ela sempre lembra de mim. E ela me mandou, que é de um autor nacional, que eu li um livro dele aqui pra vocês, que deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, Uma Janela em Copacabana, que faz parte de uma série, na verdade, com vários livros, são mais de 10 livros, acho que tem uns 15 livros, se não tem mais, né? O autor ele já é falecido, mas ele é muito conhecido. Esse livro dele aqui foi pedido em vestibular, inclusive, comento tudo isso em vídeo de resenha, né, que eu fiz. E aqui é uma série, então, com o mesmo investigador. Agora, a Fátima me mandou um que eu acredito que não seja da série, com o mesmo investigador. Sim, é com ele, sim. É da mesma série. Eu queria ler o máximo possível dessa série, mas são muitos volumes, eu acho que não tem todos na Amazon, mas esse é sim. Eu lembro que eu li a sinopse, mas eu não lembrava. Eu vou ler aqui rapidinho pra vocês, olha. Princesa e Isaías. 2 inocentes. Para eles, o mundo se resume ao que acontece diante de seus olhos, no cotidiano de Copacabana. Para a princesa, sentada em seu pedaço de calçada, o mundo são as pessoas que passam, ocupadas com tarefas pouco compreensíveis. Algumas são simpáticas e lhe oferecem um cafezinho, um pão com manteiga. Isaías vive com seus cães numa obra abandonada, em troca de um pequeno salário. Vive ali para que o local não seja invadido ou pilhado. Nos fins de semana, faz uma visita à amiga, em seu ponto na calçada. Para ele, além de ser uma princesa, ela é uma deusa porque lhe explica coisas que nunca pensou. 2 amigos, 2 vidas lentas. 2 amigos,
2 vidas lentas. Isso até a madrugada em que um assassinato é cometido a poucos metros de Princesa. O delegado Espinosa está seguro de que ele viu o que aconteceu. Isaías também acha que ela viu alguma coisa e está decidido a protegê-la, mas ambos são frágeis e correm riscos. Então, se passa no Rio de Janeiro toda essa série do Espinosa, e então ela é bem característica, ela fala muito de lugares, eu não conheço, né? Mas quem é de lá se identifica, os trejeitos de falar, os diálogos, né? A gente vai para o Rio de Janeiro. É muito diferente de São Paulo, por exemplo, né? Então, você tem que saber que você vai para uma narrativa ali carioca, tá? Então, eu tenho mais um volume aqui da série. Obrigada, Fátima. E, gente, a Cris me mandou um livro da Dark Side Books. Tava caríssimo esse livro, né? Como os livros geralmente que eles lançam. Que você olha assim e o livro fica lá porque até a gente pegar uma promoção, porque senão, meu Deus do céu. E a Cris, ela me presenteou, que é o Árvore de Ossos da Tana French. Quem leu esse livro recentemente foi a Cat, que a Cat já é leitora da Tana French, então ela tá acostumada com a narrativa, tá acostumada ali já com o estilo da autora. Ela me disse que não é um livro para todo mundo e que ela tá bem ansiosa para que eu possa ler e conversar sobre com ela, porque a gente sempre tá conversando sobre os livros ali em comum. Então, terminando um calhamaço que eu tô lendo aqui, eu quero engatar já esse aqui da Tana French, tá? O que diz aqui na sinopse, que não é muito grande, olha só. É uma capa lindíssima, né, gente? Vamos lá. Suspense enraizado na família, uma pintura selvagem e feroz que abriga segredos vivos e mentiras mortas até o osso. Prepare-se para mergulhar em um suspense psicológico profundo e perturbador, com Árvore de Ossos, da premiada escritora Tana French, uma das vozes mais poderosas do suspense contemporâneo, que explora os abismos da identidade humana e revela como as cicatrizes genealógicas podem moldar e distorcer quem somos ou acreditamos ser. Elogiada por Stephen King e celebrada por histórias intrincadas, ela tem mesmo, a Cat me falou que é intrincado o livro, né? E a autora entrega um thriller arrepiante sobre fragilidade da memória e os privilégios e as complexidades morais da justiça. A Cat me falou que ele é bem complexo por causa de questões morais. Esse tipo de livro, ele me faz sair fumaça da cuca. É o tipo de livro que me marca e eu fico assim, pensativa, reflexiva. Acho que é daquele tipo de livro que é legal você ler com alguém. Mais do que um mistério sobre segredos enterrados, é uma jornada provocante que queima aos poucos e invade a alma ao mostrar que as relações familiares podem tanto oferecer apoio e acolhimento, como sepultar para sempre seus entes em vida. Então é daquele crime scene fiction. Lindíssima capa, calhamacinho, né, gente? Promete também. E aí, Ana Paula Gabellini, que já me mandou O Fantasma da Ópera e que eu li, fiz resenha pra vocês, ela me mandou mensagem: Paty, você leu O Jardim Esquecido da Kate Morton? Terminando de ler, eu vou mandar pra você. E chegou, foi coisa assim, uns 3 dias, uns 2, 3 dias, chegou super rápido. Ela me mandou então O Jardim Esquecido, que eu não tenho esse livro. Os livros da Kate Morton, gente, todo livro que eu leio dela é 5 estrelas. Ela escreve muito bem. Ela domina o negócio. Mas são livros caros, devo confessar pra vocês. Eu não sei nem se estão todos disponíveis na Amazon. E esse daqui ela encontrou no sebo. Então eu acho que é mais fácil encontrar por aí, gente. Porque pelo menos na Amazon eu acho muito caro. Não sei nem se tem esse aqui. Mas olha só.
Uma criança abandonada, um antigo livro mágico, um jardim secreto, uma família aristocrática, um amor negado. Em mais uma obra-prima, Kate Morton cria uma história fantástica que nos conduz por um labirinto de memórias e encantamento com um verdadeiro conto de fadas. Ela faz tipo gótico, moderno. Então você tem todos os elementos do gótico, você tem, geralmente tem família, tem muitos segredos ali. E ela te prende de uma maneira que você não fica em paz enquanto você não termina o livro. Fora a narrativa dela, sabe? O que diz aqui a sinopse, ó? 10 anos após um trágico acidente, Cassandra sofre um novo baque com a morte de sua querida avó, Neil. Triste e solitária, ela tem a sensação de que perdeu tudo o que considerava importante, mas o inesperado testamento deixado pela avó provoca outra reviravolta, desafiando tudo o que pensava que sabia sobre si mesma e sua família. Ao herdar uma misteriosa casa na Inglaterra, olha só mais o elemento gótico, né? Um chalé no penhasco rodeado por um jardim abandonado, Cassandra percebe que Neil guardava uma série de segredos, olha só, os segredos, e fica intrigada sobre o passado da avó. Pelo menos os livros que eu li dela até hoje, ela vai muito no passado e presente, até a gente ter ali toda a explicação e todos os segredos desvendados. Não me lembro dela deixar a ponta solta também não, viu? E ela costuma ter uns finais muito emocionantes, de verdade. Enchendo-se de coragem, ela decide viajar à Inglaterra em busca de respostas. Suas únicas pistas são como uma maleta antiga e um livro de contos de fadas escrito por Eliza Makepeace, autora vitoriana que desapareceu no início do século XX. Mal sabe Cassandra que nesse processo vai descobrir uma nova vida para ela própria. Eu tenho certeza que vai ser um livro incrível. Se você leu Kate Morton, dos livros que eu mostrei aqui para vocês, eu acredito que esse daqui seja o mais conhecido, que talvez vocês tenham lido. Os outros nem tanto. Me contem aqui embaixo se vocês leram o que vocês acharam. E aí, eu comprei para mim, da edição da Listradinha, os Contos de Fadas 103. Contos de Fadas da Angela Carter, que é o verdinho. Todas essas edições têm esse corte colorido. Como vocês me acompanham no Instagram, eu acabei também trazendo alguns contos dele, do Guy de Maupassant, que é esse azulzinho aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? A gente passou de 90%. Estamos terminando o livro e eu vou trazer para vocês, vou falar sobre ele, os contos que eu mais gostei, o que esperar desse livro, quem foi Guy de Maupassant, e o que esperar de Guy de Maupassant e o que ele traz ali naquele livro para vocês, porque é um livro caro, né? Agora ele tá mais caro ainda, então assim, o que vocês vão encontrar ali? Que tipo de escrita, como que era o trabalho do Guy de Maupassant, quem ele era, como que ele era. Então tem várias coisas interessantes que eu queria comentar com vocês, e aí eu posso comentar ali uns 2 ou 3 principais contos ali que eu mais gostei, porque são 125, né? E aí que a gente vai ficar sem livro de contos para ler. E aí a gente chegou no consenso dos contos de fada, porque a Audrey tem e eu não tinha. E aí eu me interessei por esse e a gente vai começar a ler junto também. Para vocês terem uma ideia, né? Esse daqui já é a quarta ou quinta, eu acho que é a quarta leitura em conjunto, né? Que eu faço com ela. A Cris também lê com a gente. E que a gente discute conto a conto. Do Guy de Maupassant foram 125 contos discutidos um por um. A gente leu sem pressa, né? A gente teve um hiato ali bem grande por causa da enchente do Rio Grande do Sul, porque a Audrey é de lá. E a gente parou um bom tempão mesmo, daí a gente retornou. Então faz mais de um ano que a gente tá lendo esse livro. Mas o fato de você ler com outra pessoa e discutir, de fato, conto por conto, gente, é outra coisa. Então eu quero trazer pra vocês. E depois a gente vai começar a ler esse daqui, tá? Gente, esses daqui foram os livros então, que chegaram hoje. Eu quis mostrar pra vocês, tá? Esse vlog, ele vai continuar.
E eu queria comentar com vocês, né, o que eu tô lendo, que eu sempre acho que eu vou demorar muito, mas assim, é inexplicável a narrativa dessa autora. Não sei se é porque a gente já tá acostumado, mas também a escrita dela é sensacional, né? Que é O Túmulo Veloz, do Robert Galbraith. Esse daqui é o 7º volume da série e eu tô na página 300 e... Gente, magnífico. Magnífico. Pra mim, tá sendo o melhor da série até agora por causa da complexidade aqui. É um livro de mais de 900 páginas sobre seita. De fato, ele é um livro sobre seita, tá? Então, é recomendável ler toda a série, sim, desde o chamado do Cuco. Porque tem muita coisa a ser desenvolvida e muita coisa a ser perdida no meio do caminho. Se vocês escolherem ler um livro desse só porque o tema é seita. Embora ela relembre acontecimentos pessoais de vez em quando aqui dos protagonistas, muita coisa aconteceu, né? E que afeta diretamente a agência do detetive e as personagens, né? A Robin Elacotte e o Cameron Strike, entre outros personagens que continuam aparecendo. Eu acho que esse daqui é o livro mais pesado emocionalmente falando, porque quem gosta e acompanha temas sobre seita sabe como que é, né? E o que você que é um leitor, uma pessoa mais racional, eu, por exemplo, sou, a gente vê, é muito absurdo o que acontece, né, nessa coisa de seita. Não sei nem se pode falar essa palavra aqui, porque a gente é muito podado aqui na plataforma, né? Mas, pra mim, é o livro mais pesado, são muitas coisas absurdas que a gente lê, a gente olha, e, gente, assim, coisas que existem no mundo, sabe? Acho que é isso que é pior, porque não é fantasia demais, não é absurdo demais. Aceitação, assim. Quem gosta do tema sabe que é. E escrito maravilhosamente bem, uma construção e acompanhamento dos personagens estupenda, que a autora domina por completo, ela traz elementos novos e ela vai entrando na personalidade dos personagens que a gente já conhece, mas sempre tem uma novidade, algo que não foi explorado, ou então alguma coisa aqui, uma coisa ali dos personagens que ainda não foi explorado nos livros anteriores, ela traz aqui e a gente fica, meu Deus, sensacional. Provavelmente eu vou fazer um vídeo só pra ele, igual eu fiz do Coração de Nanquim, porque eu tenho vídeo da série aqui, mas eu não tenho, assim, uma resenha pra cada livro, né? Eu comecei a fazer quando eu tinha canal a partir do Coração de Nanquim, mas esse daqui eu vou fazer, tá bom? Bom, gente, vou ficando por aqui, depois eu volto com o vlog, tá bom? Tchau, tchau, gente, até mais.
gente, voltei aqui então para poder encerrar esse vlog, mas eu queria contar algumas coisinhas para vocês. Primeiro, porque chegaram 2 livros, os 2 últimos livros de presente de aniversário que eu ganhei de vocês, que foram os livros que o Rubens me mandou. E ele ia me mandar um livro, ele me avisou, me mandou mensagem, tudo mais, a gente conversou, mas ele me mandou 2 livros. Um eu já sabia qual que era, porque ele me perguntou da lista quais eu gostaria de ganhar, né? E aí eu falei pra ele, olha, da lista, qualquer um dos livros eu ia gostar muito. Mas o Eneida, ele tá muito bonito. Porque eu li recentemente o Odisseia, né? Tem um resumo aqui pra vocês, onde eu conto tudo. E eu fiquei morrendo de vontade de ler Eneida, mas eu não tinha. E são várias edições, né, gente, dessas epopeias que tem por aí. E eu vi essa capa, eu achei lindíssima. E eu gosto da Martine Claret. Independente do que aconteceu, do que deixou de acontecer anos atrás, né, falando de anos atrás, de algumas polêmicas, né, que não fez muito bem ali para a imagem da editora, algumas coisas que aconteciam, um modo de trabalhar, né? E aí ela ficou assim, mal vista. Só que isso já tem anos e as coisas mudam. Nós mudamos, as empresas mudam, as empresas e as pessoas elas tentam melhorar, né? E é o que eu vejo que aconteceu com a editora. Então, assim, ficar vivendo do passado, estigmatizar ali alguém ou uma editora que buscou melhorar, eu acho justo. E como eu tenho, dos poucos russos que eu não curto muito romances russos, né, que eu já comentei com vocês, eu opto pela Martine Claret, porque eu gosto da tradução do Oleg Almeida, inclusive. Então, eu não tenho problema nenhum com essa editora. E aí, eu escolhi a edição deles, que eu achei lindíssima essa capa, essas cores fortes aqui, eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas ela é mais bonita, ela tem uma cor mais viva, né? Então ela tá muito caprichada. E aí eles escolheram, então, Eneida. Deixa eu mostrar aqui dentro. Então, assim, muito obrigada, Rubens. E aí ele me mandou mais um extra, uma surpresa. Então, assim, ó, lindíssimo, tá, gente? Então, assim, não tem problema nenhum com a editora, muito pelo contrário. E aí, ele me mandou o último lançamento desse autor aqui. Ele é britânico, né? O Brinson. E eu já li todos os livros dele, tanto da série da Erica Foster, que são 7 livros, né? Eu já li todos. E aí se vai vir um 8º, não sabemos. E da Kate Marshall, que são 3, também já li os 3. E ele lançou pela primeira vez um livro que não tem nada a ver com essa série, né? É um livro separado, então se você tem curiosidade, não sei dizer pra vocês se é bom, eu vou descobrir, tá? Que é O Medo do Silêncio. Os livros dele são lançados pela Gutenberg aqui no Brasil. Ele não é muito grande. Eu gosto do Robert Windsor porque ele faz policiais, não sei se aqui é policial também. Vou ler aqui pra vocês a sinopse. Um thriller psicológico incrivelmente sombrio com reviravoltas de tirar o fôlego. Eu gosto dele porque ele assim, ele é visceral, ele é direto, mas ele não tem uma escrita pobre, sabe? Não gosto daquela escrita muito assim, muito fraca, de muito iniciante. Eu gosto de uma coisa mais bem feita, mais bem escrita, né? Mas que também não tem enrolação. Por isso que eu gosto dele. Aí aqui diz assim, ó. Margaret Kendall, uma respeitada cirurgiã de trauma do Hospital Guy's and St. Thomas, acabara de salvar a vida de um jovem quando um paciente inesperado deu entrada para a reanimação. A cena a fez congelar. Era Will, seu marido, partindo bem diante de seus olhos. O luto a consumiu de uma maneira devastadora. E Maggie não conseguiu aceitar a narrativa da polícia de que Will havia tirado a própria vida. Então, após o funeral, ela decide sair de Londres e se refugiar na casa do casal em Tisina, uma pequena ilha na Croácia. Naquele lugar isolado, Maggie encontrou uma carta perturbadora
escrita pelo marido, contendo pistas de um segredo sombrio. A morte de Will está conectada a alguém do passado dele. Enfrentando uma atmosfera de mistério e tensão crescente, Maggie percebe que nem tudo era o que parecia no casamento perfeito que acreditava ter. Quem realmente era o homem que dormia ao seu lado, até onde as pessoas ao seu redor estavam dispostas a ir para manter os próprios segredos silenciados, e quanto a vida dela agora corre perigo, deve ser um daqueles suspenses assim gostosinhos de ler, que você lê mais rápido, sabe? E que você só quer curtir um suspense e pronto. Muito obrigada, Rubens, pelos 2 livros, tá bom? Gente, agora só para finalizar o vlog, sem muitas delongas, sem esticar muito sobre o assunto, porque vai ter resenha só para ele, me faltam, hoje é segunda-feira do feriado, dia 21 de abril. E aí, me faltam menos de 50 páginas para terminar o Túmulo Veloz. E como vai rolar resenha, eu não vou estender muito o assunto, né? E eu fiquei quanto tempo lendo esse livro? Uma semana e 4 dias, 4, 5 dias. Não foram nem 2 semanas. E apesar de não ter o desfecho, pra mim aqui tá muito difícil de desvendar. Além de pesado, é muito complexo. Ele não é só assim um livro, quem será que foi? Quem que é o responsável? Não é tão simples assim. Ele é bem mais complicado. São muitas perguntas ainda que agora, nessa reta final, tá chegando, mas tem muita pergunta ainda. Muitas dúvidas. É muito complicado. Então, quando eu for fazer a resenha, inclusive, eu não vou falar tão especificamente sobre o processo investigativo, sobre o caso, porque é muito complexo, muito grande, né? Então, e eu quero que vocês leiam, quero instigar vocês a ler também, ou a se interessar pela série, de repente. Mas eu vou falar mais sobre o que tá por trás aqui do caso, esse caso tão desafiador, tão pesado que foi. Então, assim, estou na reta final, dei um tempinho aqui pra gravar esse pedacinho do vlog pra vocês. E aí, nesse feriado, vou terminar, então, hoje esse livro. Pelos próximos dias, aí, semanas, vai ter resenha aqui no canal pra vocês, então, tá bom? Era isso que eu queria falar. Realmente o melhor livro da série. Falo mais na resenha pra vocês, porque assunto é o que não vai faltar aqui. Tá bom, gente? Eu vou encerrando esse vlog por aqui. Muito obrigada a todos os presentes que chegaram um pouquinho depois da gravação que eu fiz do vídeo, do book haul. E aí a gente vai se mantendo com as resenhas que virão por aí. Às vezes demora pra sair um pouquinho a resenha, porque leva tempo pra gente terminar, né, gente, os livros. Então, aguardem um pouquinho que já começam a aparecer resenhas novas por aí, tá bom? Vou ficando por aqui, mais uma vez. Deixem um like, deixem um coraçãozinho, deixem um comentário. Como eu já comentei com vocês, o meu canal, ele não é monetizado. A entrega de canais não monetizados é menor, não tem jeito. Então, assim, ajuda muito, deixar só um coraçãozinho que seja. O YouTube já ajuda a entregar para mais pessoas, tá bom? Gente, vou ficando por aqui então. Até breve. Tchau, tchau.